série de reportagens. Isso é muito curioso. Ele começa chamando o Chico de Cacheirinho Bisonho Primário e termina a reportagem escrevendo, tendo diálogos assim com o Emmanuel, com o guia do Chico, nosso amigo espiritual, pedir ajuda ao meu amigo invisível, né? Então, em 2 meses, o Clementino sofre uma transformação, porque ele vê o Chico, naquele centro humilde dele, durante 3 sessões, fazer coisas incríveis e inexplicáveis. Por exemplo, o que tem aqui no livro, né? Mensagens que o Chico psicografava de trás para frente em inglês, numa velocidade incrível, mensagens assinadas por Emmanuel. Essa mensagem está aqui. Tem, por exemplo, vários especialistas da época, juristas do Rio, biólogos de São Paulo, eles levavam perguntas absolutamente sofisticadas para o Chico responder ao vivo, em transe, durante a sessão. Chico fechava os olhos, até perguntas sobre gêmulas, que eu nem sei o que é mais, eu sabia, eu esqueci. Eu tinha visto no dicionário. Aí até perguntas sobre gêmulas, ele teve que responder, e o Chico fechava o olho e respondia. O Cacheirinho virava um especialista em direito internacional, em gêmulas, né? Então o Clementino, ele ficou transtornado mesmo, ele foi mudando. Então é uma investigação bonita que está na primeira parte do livro. Depois começa a segunda parte do livro, que eu acho que é a mais impactante mesmo, que é quando eu vou para Uberaba hoje e eu começo a investigar como estão trabalhando os médiuns psicógrafos em Uberaba hoje. E aí eu mergulho no universo que cerca o médium durante essas sessões privadas de psicografia, que é um universo de grande dor, de grande sofrimento, de muita esperança e de muito desespero também, que é o universo das famílias que lidam com perda de entes queridos e de pais e mães que lidam com a perda insuportável, a dor insuportável de perder um filho. Então eu mergulho nesse universo na segunda parte do livro, eu encontro uma mãe que se transforma na protagonista dessa segunda parte do livro, uma mãe que ela perdeu os 2 filhos. Ela perdeu o Felipe, de 16 anos, vítima do câncer, e perdeu o Daniel há 6 meses, aos 27 anos, que foi sequestrado em São Paulo. Ela sofreu essas 2 perdas. O Daniel ela perdeu meses depois de ter doado o rim para ele, né? Então eles estavam comemorando esse transplante bem sucedido. E essa mãe que eu encontro, ela recebe uma mensagem no Uberaba, eu faço a pergunta mais difícil e mais importante de ser feita quando uma mensagem chega, que é: o que existe nessa mensagem que você não contou antes para o médium ou para assessores do médium? E ela diz: nada, tudo que está aqui eu contei para o médium. E aí com essa mãe eu começo a percorrer vários outros centros de Uberaba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, tentando encontrar uma prova da sobrevivência desses filhos, e tentando saber como eles estão nos outros planos. E essa nossa busca, essa peregrinação termina num galpão no Rio de Janeiro, diante de uma médium de 79 anos, fantástica, né? São as 30 páginas finais. É uma médium que, se eu começo a contar o que a gente viu naquele sábado em Uberaba, eu pareço louco, na verdade, né? Porque ela chama espírito de energia, ela fala que toda a comunicação dela é feita pela glândula pineal, então ela tem uma glândula pineal que é anormal, então ela fala: eu sou uma doente, meu filho, e ela vai captando aquelas energias, e ela fala: Maria Tereza de Albuquerque, tem alguém aqui? Aí o galpão de 800 pessoas, num canto uma moça ergue o braço: sou eu, vem aqui, tem energia para você aqui. Ela vem aqui para frente, aí ela fala nome da avó, fala: sua avó está aqui, é fulana, seu tio está aqui, é fulano, seu pai está aqui, diz que você mora no endereço tal, seu telefone é tal, dá várias informações. Eu converso com essas pessoas ali, naqueles diálogos com o invisível, e aquelas pessoas falam: eu nunca tinha estado aqui, eu nunca tinha falado com essa médium antes, e é uma coisa que você fica absolutamente impactado com o que você vê. É uma senhora que fica de 11 da manhã até as 7 da noite, falando nomes e sobrenomes e endereços e telefones, e não erra um.
E às vezes são 2.000, 2.500 informações, assim, uma em cima da outra, né? Então a nossa viagem, ela termina nesse lugar. Então é essa busca, né, um diário, é uma investigação sobre a psicografia, o que existe científico, o que existe fraude nisso, e é também um mergulho nesse território de dor, que é a dor de perder, e que eu foco muito nisso, que é a dor de perder um filho, né? E eu perdi minha ficha de tanto o Afonso falar que eu não queria. Ele falou que ia tirar minha ficha. Aí minha ficha some, né? Ah, que é essa? Não. Deixa eu ver aqui. Pronto, achei minha ficha. Eu pulei. Eu vou dar um breve assim, testemunho, assim, rápido, na verdade, eu vou explicar o que foi mudando em mim, né? Eu vou contar casos que eu conto para os amigos, na verdade, que eu conto para minha família, né? Há 10 anos eu fui para Uberaba absolutamente cético, começar a investigar esse mundo, o mundo do Chico Xavier. Por que eu resolvi fazer isso? Eu era jornalista, eu trabalhava no Jornal do Brasil, e eu fiz uma matéria sobre a peça Além da Vida, que era um fenômeno de bilheteria. Mais de 2 milhões de pessoas tinham visto esse espetáculo espírita. E eu comecei a pesquisar e vi, o óbvio, né, que o centro desse universo era Chico Xavier. E que até aquele momento, o Chico Xavier, com mais de 80 anos, nenhum jornalista tinha escrito um livro sobre ele. Um personagem fundamental e muito intrigante da nossa história. Eu falei... Tinha uma biografia que não era de jornalista, né? Não era de jornalista, né? Eram sempre biografias escritas por amigos, por espíritas e tudo. Eu falei, Laudatórias, aquela coisa. E eu falei, é preciso a gente contar a história desse homem, né? E eu me lembro que na redação, meus amigos falavam assim, mas vem cá, não é Chico Buarque? Não é Chico Mendes? Não é Chico Anísio? Eu falava, não, é o Chico Xavier. E eu tinha uma justificativa jornalística para isso, né, que eu ficava toda hora repetindo, que é assim, eu ficava toda hora, por que Chico Xavier? Um homem que escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou toda a renda a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi livro nenhum, os espíritos escreveram. Só isso já é uma boa justificativa para você contar a história desse homem. Então eu fui em campo, fui para Uberaba, com uma arrogância de jovem jornalista, achei que ia chegar em Uberaba, vindo do Rio de Janeiro, e entrar na casa de Chico, ia conseguir autorização para escrever o livro, e chego lá, sou informado de que o Chico não sai de casa há 9 meses, porque ele estava com angina, com pneumonia, não estava saindo. Depois sou informado de que é impossível entrar na casa dele, porque ele está muito doente. E aí eu vou para o centro dele, para o Grupo Espírita da Prece, me sento, estou ali sentadinho, tinha 6 pessoas além de mim, porque o Chico não aparecia, então ninguém mais estava indo, as caravanas tinham deixado de ir. E aí quem aparece? O Chico Xavier. O Chico aparece, se senta 2 metros de onde eu estava, e ele começa a ler um trecho do Evangelho e tudo. Eu nem sabia o que era o Evangelho segundo o Espiritismo, nunca tinha lido Kardec, nunca tinha lido Nosso Lar, não sabia o que era Parnaso. E eu estou ali pensando em questões práticas. Como me aproximar, como me apresentar, como conseguir autorização para escrever o livro. Eu estou ali sentado, começo a sentir gotas e mais gotas e mais gotas caindo na minha camisa, uma camisa branca. Olho para o teto, procurando a goteira, não chovia em Uberaba. Me afasto no banco, não para de gotejar. E eu demoro a acreditar realmente que o que eu estava fazendo era chorando muito. Eram jorros que caíam dos meus olhos, lágrimas, sem emoção, sem consciência, sem nenhuma explicação. E aquilo me deixa até constrangido. Eu me lembro que eu ficava olhando para o lado, tentando pensar em outras coisas e tudo, e nada, e o jorro continuou muito tempo. Aí depois eu me aproximo do Chico e eu conheço isso que as pessoas falam assim, que o Chico tinha uma paciência infinita. Aí eu conheço uma demonstração, uma partezinha dessa paciência infinita, que é aquele repórter lá há 10 anos, cético, se aproxima sem nenhum cuidado do Chico. Eu falo assim, ô Chico, eu sou um repórter lá do Rio de Janeiro, do Jornal do Brasil, queria sua autorização para escrever a sua biografia. Ele me olha assim para mim, e fala assim, só Deus é que autoriza. Aí eu olho para ele, já estava saindo, eu falei, e Deus autoriza? Aí ele olha para mim, né? Aí a paciência.